Eu venho aqui hoje apresentar um novo vídeo da Lindox. Como vocês estão vendo nessa foto aqui, eu vou falar sobre uma prática antiga do Nordeste e de outras partes do Brasil, que é chamado cangaço. Numa época de dificuldade, existiam três práticas muito conhecidas, que é o cangaço, o beatismo e os retirantes. Como podem ver, nessa aqui nós temos uma parte do bando de Lampião, um bando muito grande, que tem muitas histórias a contar, muitas histórias populares, histórias reais. Mas, além do bando de Lampião, existiam muitos outros bandos que eram pouquíssimo conhecidos ou até não levavam conhecimento do povo. Mas por causa que a grande mídia faz acreditar que só existe o bando de Lampião. Porém, existem inúmeros bandos de Lampião e inclusive o bando de Lampião não foi o primeiro a existir. Além do cangaço, do bando de Lampião, eu vou falar de um pouquinho só, de uma outra história muito conhecida por todos, que aparece nessa imagem aqui, o Cavaleiro Sem Cabeça, muito difundido na Europa, como pode ver essas plantas aqui, ó. Pinheiro europeu, cavalo com armaduras medievais, cavaleiro com armadura medieval, espada, uma lenda, não sei se pode considerar lenda urbana, mas sei que já apareceu muito, já tem até filme próprio, já apareceu em história em quadrinhos, já apareceu em desenho animado. Mas a grande pergunta fica sendo: qual a ligação entre o Cavaleiro Sem Cabeça e o bando de Lampião? Como e onde essas duas histórias se encaixam? Deve ser isso que muita gente deve estar se perguntando agora, e o que isso tem a ver com o Alendox, já que nossa função é difundir mitos da mitologia brasileira. Bora ver aqui. Tirando a imagem de Lampião, a outra já caiu automaticamente, já se retirou. Eu apresento a vocês a lenda do cangaceiro sem cabeça, ou também como é conhecido em algumas regiões, a lenda do cangaceiro degolado. Uma lenda nordestina que acontece na década de 30 do século XX, na região de Serra Talhada, onde se trata de um cangaceiro chamado Macário Ferreira. A função dele foi difundida por um cangaceiro inimigo nessa história, a função importante dele, por causa que ele, antes de se encontrar com Antônio Matilde, um cangaceiro de bando de Lampião, em um dos confrontos entre os dois bandos, ele agia como qualquer cangaceiro, agia matando, fazendo a função dele, se defendendo, por causa que, muito diferente do que muitas pessoas acreditam, os cangaceiros não eram só cruéis. Eles tinham objetivo, tinham metas, cada bando tinha seu regimento. Não era só aquela crueldade sem noção, sem sentido. Cada bando tinha sua noção, seu sentido, seu regulamento. Aí um confronto entre o bando dele, que ele pertencia, e o bando de Lampião, Antônio Matilde poupou a vida dele em troca de uma coisa: ele fazia a proteção das crianças durante o ataque do bando que ele pertencia. Não, a história não revela qual bando ele pertencia, talvez tenha algum aqui que revele e eu não encontrei. Mas só se sabe que a partir de então essa ficou sendo a função dele. Muitos tempos depois desse encontro, desse confronto entre os dois, que ele seguiu a vida dele protegendo as crianças, ele foi traído pelo próprio bando, fugindo da polícia, ele estava escondido na Gruta do Jaribe. Aí um outro cangaceiro do mesmo bando dele, chamado Jovencio Matos, denunciou ele ao Tenente Arsênio, explicou que ele estava escondido na Gruta do Jaribe, como encontrar ele e tudo. O Tenente Arsênio pegou ele de emboscada, degolou, decapitou a cabeça dele, por isso o nome cangaceiro degolado, ou cangaceiro sem cabeça. A cabeça foi queimada na fogueira e o corpo foi pendurado numa árvore para ser devorado pelos urubus. Aí, muito tempo depois, os tempos passaram, as décadas passaram, bem no futuro, quando o cangaço já não existia mais no sertão, ou pelo menos se acreditava que não existia mais, os populares da região nordestina começaram a ver aparições de um cangaceiro sem cabeça, cercado por crianças, e devido à missão que foi dada a ele, atribuíram essa aparição a ele. Começaram a divulgar que aquele cangaceiro sem cabeça era Macário Ferreira. E assim se criou o mito. Só que, porém, o mito foi além. Não foi só aparições de um cangaceiro cercado por crianças. O mito se difundiu mais ainda quando nas prisões, em várias prisões nordestinas, na região de Serra Talhada e em outras partes do Nordeste, muitos prisioneiros começaram a relatar que estavam sendo torturados em sonhos por um cangaceiro sem cabeça. E o que tinha em comum entre todos os prisioneiros é que todos eles estavam envolvidos com crimes que envolviam crianças, principalmente os crimes de pedofilia. E muitos relatam que as mortes por suicídio de vários desses prisioneiros era porque não aguentavam a pressão psicológica do cangaceiro nos sonhos e não conseguindo suportar viver aquilo, levava eles ao próprio suicídio.
E até hoje é conhecido na região de Serra Talhada como um justiceiro. O cangaceiro Macário Ferreira é difundido entre todos como um dos justiceiros da região, como o guardião das crianças na região. É essa história que eu vim trazer para vocês hoje, que é pouquíssimo conhecida, e talvez exista até obras que façam uma versão contrária, onde ele vai aparecer como vilão, outro vai aparecer como herói. Eu não sei se já se escreveram livros sobre eles, ou se ele é mais uma lenda que está lentamente sendo apagada no decorrer do tempo, com a entrada das lendas estrangeiras no Brasil. Então é só isso que eu vim trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado da história. Espero que vocês consigam divulgar um pouco mais essa história para outros conhecidos. E também, não só essa, mas com outras lendas brasileiras que estão para cair no esquecimento. Quanto mais divulgar essas lendas brasileiras, quanto mais divulgar as lendas nordestinas, tanto as atuais quanto as indígenas, bem antigas, dos nossos nativos da região, mais você consegue divulgar a identidade brasileira. A identidade está se perdendo lentamente desde o período da colonização. Muito obrigado. Espero ver vocês em breve.